mas também nós temos que assumir nossas responsabilidades, que não estamos assumindo, não. As manchetes reduziram um problema nacional a uma mera disputa entre meia dúzia de latifundiários egoístas que resistiam ao direito tradicional de milhares de índios, enfatizando o que determinava o Diretriz Brasil número 4. Enfatizar o lado humano, sensível das comunicações, permitindo que o objetivo básico permaneça embutido no bojo da comunicação, evitando discussões sobre o tema. No caso dos países abrangidos por estas diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca cultura de seus povos, a pouca perspicácia de seus políticos, ávidos por votos que a Igreja prometerá em abundância. É preciso reunir as associações de antropologia, sociologia e outras em torno do problema, de tal maneira que sempre que necessitemos de assessoria, tenhamos essas associações ao nosso lado. E as demarcações iniciadas e defendidas pelos antropólogos da FUNAI são finalizadas pela Polícia Federal, expulsando os brasileiros de casa, independente das denúncias de irregularidades durante o processo. Os dois órgãos fazem parte de um mesmo ministério, o da Justiça. Te parece justo isso? Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu não deveria estar figurando isso, porque na vida pública, quem apura um ilícito é a Polícia Civil, depois vai para o promotor que denuncia e quem julga é o juiz. Nesse órgão da FUNAI, a FUNAI faz tudo. Se você tem, nesse caminho, nesse interior, de uma ponta a outra, pessoas que são desonestas, você imagina o que você pode criar nessa área. Imagine o foco de corrupção que não será, ou que é, eu não sei porque não estou lá dentro, mas que não deveria estar vinculado ao Ministério da Justiça, não. Eu acho que o problema indígena, pelo menos lá, é um problema mais de assistência social do que um problema ligado à área, eu não digo criminológica, mas na área de infrações penais. O Ministério da Justiça é um órgão ao qual a Polícia Federal é subordinada. Aí cabe bem. Por quê? Porque há uma presunção de que o seguimento é de um órgão para outro da Justiça. Mas o que é que o índio tem que ver com o Ministério da Justiça? Há outros ministérios, poderia até se criar um serviço, uma secretaria-geral, subordinada ao presidente da República, não precisava ter status de ministro, que coordenasse essa política indígena. Nesse ponto, o general Heleno, comandante militar da Amazônia, tem toda a razão. Tem toda a razão porque o que ele declarou até hoje não foi contestado. E digo mais, se não fossem as forças militares, notadamente o Exército, nas nossas fronteiras, eu não sei se nós já não teríamos perdido parte do nosso território. E veja, quem é que diz isso? Uma pessoa que foi cassada pelo regime militar. Eu tive meu mandato cassado, pedi 10 anos de direito político, interrompido, como disse, no começo da minha carreira. Mas isso não tem nada a ver, nem com revanchismo, nem nada. Eu, antes de tudo, sou brasileiro. E como brasileiro, eu tenho que reconhecer que ou o Brasil tem soluções nacionais para os nossos problemas nacionais, ou nós vamos fazer o jogo das pessoas que estão lá fora dizendo que nós não temos condição de manter a Amazônia, nós não temos condições de garantir a sobrevivência dos índios, porque nós não temos uma política voltada para o problema indígena. Essa que é a grande realidade. E assim, vão minando a resistência do Brasil à fragmentação do seu povo e das suas riquezas. Um único artigo se torna mais importante que o futuro da nação. E com o território engessado ou sujeito à vontade de ONGs e índios, vão se limitando as possibilidades de desenvolvimento e de bem-estar para milhões de brasileiros.
Quem resiste ao rolo compressor está a demonstrar que não houve levantamento o fato de ter-se partido para a demarcação contínua que prescinde da verificação da posse. É atropelado pela rede de notícias, como aconteceu com o agrônomo Paulo César Quartiero. Em Roraima, desde 1976, foi preso pela Federal em 2008 por defender sua fazenda de um ataque indígena. O ataque foi organizado e filmado pelos próprios índios, e as imagens usadas como argumento para a prisão de Quartiero. A gente fica frustrado, eu pelo menos fui criado numa década que a gente foi educado no sentido de desenvolver o país e ser uma grande nação. E a gente vê agora, depois de adulto, que esse projeto que nós tínhamos, que nós fomos educados, foi sabotado, né? E isso traz uma insatisfação, um desencanto, né? Ver que praticamente a vida da gente foi jogada fora, né? E aí a gente vê aquela história do Rui Barbosa, né? As nulidades, as pessoas mal intencionadas prosperando e as pessoas bem intencionadas cada vez pior, né? Mas eu acredito que tudo na vida é fase, né? Tudo na vida é fase, de repente as coisas se ajeitam. Eu acho que o importante é sobreviver como negócio, como cidadão, como brasileiro, sobreviver, lutar, e as coisas no fim acabam se ajustando. Sabe Deus como. Você vê, nosso Brasil está de cabeça para baixo. Nosso Brasil está de cabeça para baixo. Eu produzi numa área, comprei, paguei, não, perdi arroz, não tive o direito de tirar meu produto. Essa organização aí, MST, invade fazenda, quebra tudo, faz e acontece. E ninguém é responsabilizado, você não vê ninguém preso, você não vê nada. Regina e o marido plantam arroz em Roraima desde 1980. Em 2008, quando a questão estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal, os radicais da Raposa Serra do Sol bloquearam estradas e invadiram fazendas, táticas semelhantes ao do MST. Impediram a colheita da safra que abastece a população de pelo menos 2 estados do Brasil. A Polícia Federal estava em Roraima justamente para impedir coisas deste tipo. Mesmo assim, ela perdeu quase toda a produção e por pouco não chegou a extremos como outros produtores. Porque os índios ligados ao CIR, né, e eles bloquearam a estrada e a gente não conseguia passar. Então foi um prejuízo e foi uma experiência, assim, eu digo até que foi traumática. Porque no dia que nós fomos, estavam lá uns... Eu me recuso a dizer que é índio, eu digo que é caboclo. Porque as pessoas que estudam, convivem no meio aqui do lado de casa mesmo. Tem um monte de caboclo aí, que falam que é índio. Então, essas pessoas que convivem com a gente, que se vestem, que falam, às vezes, muito melhor do que a gente, eu vou chamar isso de índio? Índios são os Yanomami, que tá lá andando tudo pelado e não sabe se defender, não tem nem quem defenda, estão morrendo às mínguas. Agora, esses não, eles fecharam lá, pega meia dúzia de caboclo, bota lá, faz uma quebra-mola monstro para ninguém passar, às vezes faz até cerca, né, na estrada. E aí? A gente ia lá, não conseguia passar. Eu bati ponto na Polícia Federal. Eu já estava de um jeito que às vezes o cliente me ligava, Dona Regina, a senhora tem arroz? Eu disse, eu não posso falar, eu estou na Polícia Federal. Ela falou, mas a senhora virou delegada? Às vezes brincavam dessa maneira, porque eu não saía mais. Eu passei quase uma semana, todo dia na Polícia Federal. Eu chegava lá e dizia, olha, meu arroz está perdendo. Ele falou, não está, está aberto. Eu fui na Folha de Boa Vista e pedi que eles fossem lá, filmassem para ver. Aí mandaram 12 homens da Polícia Federal e da Força Nacional. Os caboclos olharam e falaram, cadê o mandato para vocês passar? Nós não tínhamos mandato, tivemos que voltar.
Nós fomos 3 vezes a 160 quilômetros daqui, não conseguimos passar, porque os caboclos não deixavam. Enquanto isso, meu arroz perdia. E aí? Eu te pergunto, tá ou não tá de cabeça para baixo o nosso país? A quem recorrer? Eu passei uma semana implorando ajuda, uma semana para não fazer a mesma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, foi difícil demais me conter. Foi difícil. Graças a Deus, Deus me deu uma paciência que eu não sei de onde saiu. Nessas horas só é Deus mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, o sangue da gente ferve, rapaz. Ferve. E não é fácil, não. Não é fácil você trabalhar, você vendo seu suor, você vê na hora da sua colheita, na hora de você tirar seu produto naquela situação, mendigando, ouvindo piadinha. Tipo, vai para um lado, não é aqui, vai na Polícia Civil, não é na Polícia Civil, manda, mas não é na Polícia, isso aí não é mais da Polícia Federal, sabe? Te fazendo de bola, de ping-pong. E você precisando trabalhar, com conta para pagar, se mendigando. Você trabalha, paga imposto e mendiga. Não está na hora de mudar esse país? Tá bom para todos? Tá bom para quem? Nós somos um país privilegiado. Temos tudo de sobra. Temos terras férteis, temos água sobrando, temos recursos minerais em profusão, temos um marzão enorme, 4.200.000 quilômetros quadrados de uso exclusivo, uso econômico exclusivo. É outra Amazônia. O ministro da Marinha denominou muito, o comandante da Marinha denominou muito bem essa área como Amazônia Azul. Quer dizer, o Brasil é um país privilegiado. E tem mais um detalhe. Nós estávamos formando uma raça cósmica. Cósmica no sentido de incluir todas as culturas do mundo inteiro, todas as etnias, etc. Agora tem gente querendo desfazer isso. Esse negócio de segregação de índio, cotas de universidade e não sei o quê, isso aí é uma maneira de ativar a disputa racial. Nós estamos errando nisso, porque o Brasil tenderia a ter aqui dentro uma civilização cósmica, sem nenhum preconceito, sem nenhum litígio. Ora, um país com essas características tinha que ser a grande civilização dos trópicos. Nós temos todas as condições de montarmos aqui a grande civilização que há de florescer nos trópicos. Agora, temos que ter primeiro homens virtuosos. E com isso eu acho que eu já disse o suficiente, né? O índio tá pior do que estava no tempo que estava junto com o branco lá dentro da região lá. Está muito pior, porque o futuro deles não é um futuro bonito. Dentro de 8 a 10 anos, nós vamos ter um país aqui dentro. Se as autoridades brasileiras não abrir os olhos, isso eu estou cantando essa pedra há 30 e tantos anos atrás. Eu disse, o pai da prefeita do Iramutã, Zélio da Silva Mota, pai da Florani Mota, disse, Zélio, daqui a 20 anos, 20 e poucos anos, nós vamos perder toda essa região aqui. Sabe, mineiro, você tá doido, você é doido dizer uma besteira dessa. Eu digo, não, Zélio, você vai ver. Deus ainda vai dar vida para mim e para você, para mim te provar isso. O ano passado eu fui no Iramutã, ele me chamou e disse, mineiro, sabe que você tinha razão? Nós perdemos tudo.